Vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, a tia pesquisou um pouquinho, achou muito interessante falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, né? Que vem nos amedrontando e, ao mesmo tempo, vem nos deixando um pouco triste, porque isso que está acontecendo, os únicos responsáveis por tudo isso somos nós mesmos, certo? Não quer dizer eu e você, mas o ser humano, né? A poluição do meio ambiente e as queimadas. Graças a Deus, infelizmente, né, a gente diz dessa maneira, devido a essa pandemia, graças a Deus, os nossos mares, alguns lugares aí considerado um habitat natural, né, como algumas cachoeiras, alguns locais, eles tiveram uma diminuição. Como assim, tia? De poluição. Por que teve essa diminuição? Devido à quantidade de pessoas ausentes nesses locais. Ou seja, as praias começaram a se movimentarem agora. Esses locais considerados locais naturais, onde a gente vai para lazer, né? Que são bicas, piscinas, algumas chácaras e a praia, né? Eles tomaram um descanso. Por que, Tio, tomou esse descanso? Porque as pessoas passaram a não ir mais. Então, com a diminuição, não, com ninguém indo, né? Passou meses sem ninguém estar indo, né? Devido à pandemia, teve essa proibição de não ir, devido a esse contágio e tudo mais. Então, os peixes respiraram melhor, as plantas respiraram melhor, porque não teve o contato do lixo, né? Quantas vezes nós encontramos na praia tubarão, alguns golfinhos, encontramos baleia, encontramos peixes mortos. Por que acontece isso? Devido à poluição, certo? Algumas indústrias fecharam e devido a isso diminuiu também a questão daquela fumaça, né? Que vem poluída sim, nos prejudicando. E tia, e essa poluição é prejudicial em relação ao Covid-19? Sim. Por quê? Porque as pessoas que tiveram essa doença, né? Muitos deles tiveram os pulmões comprometidos e essa fumaça, essa poluição é prejudicial? Sim, muito prejudicial, porque se essas pessoas já tiveram esses problemas devido a essa poluição, não, devido o Covid, né, que já é do problema, e com essa poluição aumenta mais ainda o risco, né, porque já estava comprometido. Então, houve devido a esse acontecimento que teve, diminuiu. Porém, agora já voltou com tudo, porque a maioria das indústrias já voltaram, né, as praias já voltaram a funcionar. Então, quem tem que cuidar do meio ambiente? Somos nós mesmos, e somos nós os responsáveis pela essa poluição que contamina, que mata os peixes, né? Como a tia falou assim, já fui para a praia, a gente já encontra muito aqueles bichinhos da praia mortos, muitos bichinhos que poderiam hoje estar sobrevivendo da melhor forma possível, né? Porque eles engolem bolsas, engolem corda e outros tipos de coisa, pensando que é comida. E em relação às queimadas, tia? Infelizmente, nós estamos passando, nós não, né? A Amazônia, né? E o Pantanal. Quem mora ali próximo, no Mato Grosso, naquelas cidades vizinhas, estão sofrendo muito, porque uma maior parte, né? Da Amazônia e do Pantanal já se foi. Foi muitos animais, né? Sofreram com isso. A população sofreu, sim. Por quê? Porque aquela fumaça ela é muito prejudicial, o nosso solo foi prejudicado e a água, a quantidade de água dali foi retirada em maior quantidade para ver se conseguia apagar o fogo e até agora nada, certo? Dizer que já diminuiu pouquíssimo, choveu um pouquinho, porém ainda continua em uma grande quantidade. Então, os bombeiros estão trabalhando muito em cima disso, mas não depende só apenas dele. Por quê? E essas queimadas aconteceu naturalmente? Não, não aconteceu naturalmente. Elas foram criminosas. E o que é isso, tia? Criminosas. Muitas pessoas vão lá, jogam bituca de cigarro, outras pessoas fazem isso queimando o carro, outro tipo de coisa. Então, só uma faíscazinha pegou em um pouquinho ali daquele mato, ele sai se alastrando e pronto.
Então, foi uma grande quantidade, é uma grande quantidade de queimadas. A fumaça já está entrando em outras cidades, para vocês verem a distância. A minha irmã, ela mora em Mato Grosso, e a fumaça já chegou na cidade onde ela mora. Então, as pessoas ficam todas amedrontadas, porque a qualquer momento o perigo só aumenta. E os animais foram os mais prejudicados, as nossas plantas, porque queimou, prejudicou o solo, e quando prejudica o solo, é difícil brotar outra planta, porque perde todas as vitaminas que ali tinha, certo? A tia vai mostrar algumas imagens para que vocês possam ver. Não se assustem, certo? A tia não botou muita cena forte, já com medo. Ó, poluição do solo, né? É causada pelo lixo que as pessoas deixam no chão da sua casa, da sua rua, do jardim, da sua cidade, do pinhal ou das matas quando fazem um piquenique, das estradas, quando vão de carro, atiram lixo pela janela e também nas praias, quando no final de um agradável dia de verão, passando à beira-mar, regressam às suas casas, mas deixam os restos, os lixos na areia, né? A gente cansa de encontrar essas cenas. Levam coisas, levam a bolsinha, coloca na bolsinha, porque esses lixos, de pouquinho em pouquinho, eles vão se tornando um monte, né? Então, entra na água, vai para rios, vai para outros ambientes e assim prejudicando quem habita ali. Não só prejudica os animais, não, porque existem lixos que fedem, lixos que são prejudiciais, que traz aqueles insetos ou aqueles animais que são prejudiciais, que transmitem doenças, certo? O lixo, ele causa muito isso. Lembra que a tia falou em relação lá em ciências, né? Os animais que transmitem doença. Então, eles gostam geralmente de estar nesses ambientes aí, que tem lixo, que tem poluição, certo? Oh, aqui a tia está mostrando uma cena de prejudicando o solo. Esse lixo está prejudicando o nosso solo. Olha a fumaça. Então, essa fumaça termina também nos prejudicando, né? Principalmente os nossos pulmões. Muitos de vocês têm alergia, né? Não pode ver uma fumacinha dessa que já estão tossindo, já estão à base de inalação, já estão à base de remédio, porque o nosso pulmão ele não aguenta esse tipo de fumaça, até porque essa fumaça aí ela está poluída, certo? Totalmente poluída, então ela é prejudicial à nossa saúde, à saúde dos seres humanos. Ó, aqui a tia colocou a imagem de uma praia, né? Ó, muitos peixinhos. E o que é que aconteceu aí, ó? Tá enganchado em quê? Em um monte de corda, em lixo. Isso aí foi lixo que jogaram. Então, ela se enganchou. Ela pode morrer, tia? Pode. Ela pode, sim, pode morrer, porque ela vai tentar sair daí. Muitas vezes vem um plástico, ela come pensando que é comida, porque confunde. Então, tudo que é jogado, muitos desses bichinhos que vivem na água, eles confundem mesmo, certo? Então, aqui mesmo, próximo da gente, no Miaí, no Peba, frequentemente a gente encontra esses tipos de animais mortos por conta da poluição, certo? Ó, o que é que está mostrando aqui uma poluição, nosso planeta chorando, pedindo socorro, 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 nós estamos sendo prejudicados. E quem são os culpados? Nós mesmos, porque nós mesmos queremos ser beneficiado, mas já não fazemos por onde? Nós mesmos poluímos. Tia, quando eu falo nós, eu estou falando no geral? Não. Quando a tia fala assim, cabe à consciência de quem faz essas coisas erradas, que eu sei que muita gente vai lá, leva a sua bolsinha e pega o lixinho. Mas quantas cenas a tia encontra? Recentemente eu indo para o trabalho, eu encontro as pessoas tomando um pouquinho de suco, alguma coisa dentro do carro e ó, com a mãozinha mesmo, joga para fora. Quantas vezes, uma foi 2 vezes, eu já fui e levei tacada de alguma coisa, quando eu olhei copo, garrafa em mim, porque em tudo que eu ando de moto, quem vem de carro joga. Então, quem vem atrás ou de lado é o prejudicado. Então, vai poluir o meio ambiente? Vai. Então, o nosso ambiente ele está pedindo socorro ó, com a poluição, com as queimadas. Então, tudo isso é muito prejudicial para a gente. Vamos lá, falar agora um pouquinho sobre as queimadas. Os grandes inimigos das florestas são os incêndios, seja de origem natural ou provocadas,
certo? Esse que a tia acabou de falar em relação ao Pantanal são incêndios provocados. Infelizmente, existem pessoas gananciosas em busca de mais, mais e mais. Então, eles terminam prejudicando a ele e aos outros que muitas vezes não têm culpa, principalmente quem habita ali, os nossos pequenos animais. Então, foram muitos animais mortos, muitos animais queimados, os bichinhos dos pássaros todos tordoados, alguns morreram por fumaça, outros morreram realmente queimados, porque eles não tinham para onde correr. Eles comprometem a preservação da vida florestal. Grandes áreas são devastadas pela ação do fogo, provocando a fuga dos animais ou a morte na fauna local, causando prejuízos irreparáveis à natureza e às atividades econômicas humanas, certo? Então, como eu acabei de dizer, não só prejudica os animais, prejudica as atividades econômicas também. Quantas pessoas lá perderam hectares de terra, uma boa parte, e agora para recuperar? Será que eles vão conseguir tão cedo? Não, porque a tia disse assim, à medida que o nosso solo ele foi prejudicado, né, com lixos ou com queimada, nunca mais ele voltará a ser como antes, certo? Então, é triste as cenas que estão passando agora recentemente. Pode perguntar ao papai ou à mamãe, está acontecendo isso agorinha mesmo. Nesse momento, quantos bombeiros estão arriscando sua vida, né, em busca de diminuir aquele fogo que lá se alastra, certo? Então, é muito triste saber que é um incêndio criminoso, certo? Não foi natural, é criminoso, provavelmente foi pessoas que fizeram isso, muitas vezes por ganância, na maioria das vezes por ganância. O que é isso, tia? Vontade de querer só para ele, certo? Então, aqui, como os animais sofrem com as queimadas? De que forma os animais sofrem? As queimadas deixam muitos animais silvestres sem abrigo e sem comida. Além disso, muitos não conseguem fugir do fogo ou da fumaça que não deixa eles respirarem. Ou seja, destruíram totalmente o habitat desses bichinhos. Eles ficaram sem alimento, muitos deles não conseguem fugir do local onde ele estava. Então, muitos morreram, muitos estão morrendo ainda por conta da fumaça, eles não conseguem respirar. A fumaça é algo muito rápido, o fogo pega muito rápido e a fumaça é algo que, quando nós começamos a sentir, a gente já começa a respirar de uma forma mais diferente. Vai ficando lento, lento e de repente, puf, nos apaga. Então, para morrer é rapidinho. Como é que a gente vai sobreviver sem respirar? Certo? Então, dessa mesma forma, foram os animais. Queimada é crime, crime. Diga não às queimadas. Essa é uma campanha que eles estão fazendo em prol dessas pessoas que usam, né, como de má fé para prejudicar a eles, a nós e aos nossos animais, né? Quando a gente fala silvestre, são aqueles animais que vivem geralmente nas matas, distante, porque não pode viver na cidade, porque alguns perigosos, né? Pode morder, pode acontecer algum acidente, certo? Então, eles sofrem muitos animais, onças, locais onde tinha muitas vacas, foi muitos animais prejudicados. Ó, aqui tem, né, uma onçazinha, ó, pode observar, ela está queimadinha, ela ainda está viva, mas foi prejudicada, morreram muitas. Teve muitas cenas que a tia não quis colocar, porque até dói quando a gente vai pesquisar para a gente colocar para vocês verem. São cenas que nos deixam triste, né? Diante de tanta situação. A poluição já é triste, e as queimadas prejudicando a esses bichinhos são mais ainda, certo? Quantos locais nós vemos aí que poderia estar preservado, poderia estar muito bem cuidado e estar com queimadas ou estão poluídos, cheios de lixo, certo? Ó, aqui, ó. Aqui a tia conseguiu ver algumas imagens, ó, dá para vocês verem. Muitos animais queimados, muitos animais mortos e uma boa parte só cheios de chama.
E as chamas não param, não param. Não teve água, não teve nada que suportou todas essas chamas. E a cada dia que passa, só cresce. Porque só baixa uma faísquinha, o fogo já sai tomando conta de tudo. Se tiver um cantinho seco, daí é que pega fogo. Então, nessas imagens aqui, são cada um em lugares diferentes. Porque é triste, os animais todos desesperados, procurando lugar. E para onde eles iam? Porque tinha locais que a visibilidade eles não conseguiam ver, porque só tinha fumaça. Então, com a fumaça, além deles não conseguirem respirar direito, eles não conseguiam enxergar para que lado estavam indo. Então, muitos morreram queimados. Alguns estão machucados, alguns especialistas, né, na área de cuidar desses bichinhos estão tentando recuperar, procurando outros lugares para colocar esses bichinhos, mas são muitos, né? Então, com isso, vai diminuindo mais a existência de muitos que já estavam ameaçados de extinção, né? Como a tia já explicou em outras aulas anteriores, né? Devido ao desmatamento, muitos deles já sofrem com isso. Então, muitos bichinhos provavelmente vão deixar de existir porque morreram queimados, certo? Ó, aqui, ó. Estão vendo, ó, tudo seco, tudo seco. Alguns deles, ainda restou alguns deles. Os semblantes dos bichinhos são totalmente tristes, porque, ó, é a fumaça, ó, totalmente fumaça. E eles aqui, ó, ainda conseguiram tirar fotos, tá vendo? Ó, tudo queimado, olha a fumaça. Estão vendo? Fumaça e fogo, não para. Ó, aqui a tia conseguiu, tipo assim, a tia conseguiu essa aqui. Eles fizeram uma simulaçãozinha, como assim, montando eles correndo da queimada. Mas aqui eles estavam carregando uma bolsinha. Foi só a imagem que montaram, entendeu? Aqui, ó, enquanto tudo pegava fogo, eles tentando correr, procurar um local para se habitar, procurando um local que não é deles, né? Porque estão tirando eles do lugar deles, certo? Vamos lá. E aqui a tia vai ler esse textozinho simples, certo? Poluição ambiental, indústria química. E Quando... Oi? teve uma vez que eu tava indo pra praia com meus pais. Daí quando a gente foi lá na praia, a gente viu um monte de lixo. Teve outra vez que a gente viu uma tartaruga morta. Pronto, sempre encontra. Tartaruga é o que mais se encontra nas praias, né? Geralmente a gente andando, poucos passos a gente encontra. Então, por que isso acontece? Acontece devido à poluição. Vamos lá? Poluição ambiental. Quando as alterações que dificultam a vida ocorrem no ar, falamos em poluição atmosférica. Quando ocorre na água, poluição da água. E quando no solo, poluição do solo. Poluição é sempre ambiental, pois acaba sempre atingindo o ecossistema. Por isso, precisamos sempre preservar a natureza para garantir a continuidade da vida, ou seja, a nossa natureza é vida, seja a água, seja o solo, seja o ar. Nós precisamos de todos esses componentes, então é vida. Mas se tiver poluído, nós vamos nos prejudicar, certo? Vamos lá. Agora vamos para a nossa atividade, certo? Vamos lá. Com base na leitura do texto, responda: quando o ar pode ficar poluído? E aí? Alguém consegue me responder? Sei. O ar pode ficar poluído, uma queimada. Tia, Oi. o ar pode ficar poluído sempre que há uma queimada. Mais alguém? Ou o ar fique poluído com... Primeira questão, vamos lá. Quando o ar. Deixa eu voltar aqui para a pergunta. Com base na leitura do texto, responda: quando o ar pode ficar quando o ar pode ficar poluído?
Ó, quando as alterações que dificultam a vida ocorrem, né? Ou seja, Maria queimada. vamos lá. Você vai responder aqui. Bora lá. Quando ocorre queimadas e poluições. Tia, é Oi? queimadas. através das grandes indústrias da poluição ambiental, né? Ou seja, quando falamos em ambiente, estamos falando o quê? De vida, né? Assim? Tia Cida, Tô ouvindo, Isis? olha, tem animal que já está ameaçado de extinção e por causa das queimadas eles vão desaparecer para sempre. Exatamente. Por isso que tem que preservar a natureza para eles continuarem vivos. Vamos lá. Segunda questão. Quando ocorrem as queimadas... O que é indústrias? Existem indústrias, como essas imagens aqui que a tia mostrou, ó. São como fábricas. Indústrias, como fábricas que fabricam algumas coisas e tem algumas que usam fogo, entendeu? Então aquela fumaça ela é prejudicial para a nossa saúde, entendeu? Então, quando a tia fala das queimadas que acontecem e das indústrias, porque aquela fumaça ela é prejudicial. E da poluição ambiental, ou seja, onde a gente prejudica o solo, o ar e a água, certo? Ó, aqui, Larissa. Tia, coloca na primeira. Larissa, Sim. tá vendo essa fumaça aqui, ó? Isso aqui são empresas grandes, umas grandes indústrias, onde fabrica muitas coisas, certo? Por exemplo, quando vocês vão para a praia ou vão para Maceió, vocês passam, geralmente, por usina, onde fabricam açúcar. Não tem uma fumaça bem fedorenta, um fedor que a gente chega a passar mal? Pronto. Eu sempre passo lá para ir para a praia. Aquele mau cheiro, ele é prejudicial. Porque, assim, quando queima, qualquer tipo de fumaça, principalmente quando ela é tóxica, entendeu? O que pode poluir as águas de um rio? Eu sei que pode poluir as águas de um rio, tia. Olha, tia. Pode falar, Vitor. Lixo. O lixo. Também. O que mais? Garrafa plástica. Garrafa de vidro também. Um monte de garrafas, como que são de plástico, de vidro, de metal. Tudo faz muito mal. O lixo, a falta de conscientização das pessoas. Por quê? A gente não vai, leva uma bolsinha, algo parecido e coloca, né? Mas infelizmente não depende só de mim, porque se eu só cuidar e o outro não cuidar, vai adiantar? Não. O lixo, a falta de conscientização das pessoas. E assim, muitas vezes quando eu vou pra praia, daí o meu pai leva uma bolsinha, mas quando ele não leva, ele joga no lixo do salva-vidas. Ô tia,
Um dia a gente foi pra praia, a praia tava um brinco, sem nenhum lixo. Um brinco. Quando a gente foi pra praia, tava um brinco, sem lixo nenhum. Então essa praia não era uma praia. Mas aconteceu isso agora, né? Durante a pandemia, aconteceu isso por conta que ela ficou parada. Então, como as pessoas não estavam frequentando, certo? Elas se viram o quê? Livre, entendeu? Então, ao voltar, a gente já vai perceber que tanto a cor da água já mudou, certo? E o aspecto do lugar, certo? O ambiente a qual a gente vai já mudou totalmente, porque eles estavam livres. É a mesma coisa de eu lavar a minha casa e não entrar dentro dela. Eu lavei hoje, passei Deus dias. Quando eu voltar, ela não vai estar limpinha? Vai. Quando a gente entra, a gente não deixa igual um furacão. Pronto, é desse jeito. Então, o que polui os rios é o lixo e a falta de conscientização das pessoas em colocar as sujeiras em sacolas plásticas. Foi. Despejam resíduos nos rios. Então, tudo isso são fatores que poluem o nosso meio ambiente, certo? Olha lá a praia do Gustavo. Chega a estar bonitona. Eu queria estar ali, né, Gustavo? A ti não escuta, não, ele. Olha lá, o Gustavo Tia, botou como uma é que praia. será que o Gustavo faz isso na câmera dele?